que eu vou entregar nesse vídeo é o que vai virar o seu jogo. Vai virar o seu jogo se você aplicar. E eu vejo muita gente errando nisso, muita gente. Por isso que as empresas no Brasil estão travadas, porque elas não conseguem aplicar o básico, o básico, o básico, o básico. E nesse vídeo eu vou te mostrar as estratégias que você vai não só crescer o faturamento da sua empresa, mas você vai multiplicar o faturamento da sua empresa em menos de 90 dias. E a única coisa que eu peço para você em troca é que você deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Porque eu devo ter aí em torno de 40 seguidores. 40, só 40. Então, você me seguindo nesse momento vai me ajudar muito, tá? E aí eu não vou falar mais nada, porque senão você vai sair do vídeo. Vamos lá. Muita gente acha que crescer uma empresa é só vender mais. Mas não é, cara. Por quê? Se você vender muito, mas você não tem uma estrutura certa, você vai vender muito de um lado, mas você não vai conseguir reter esse cliente, fazer esse cliente comprar mais de você. É aí que entra o X da questão. Você precisa saber vender, precisa saber reter esse cliente, fazer esse cliente comprar mais vezes de você. E o que vai virar essa chavinha é a experiência do cliente. Você precisa ter uma estratégia que forneça uma experiência para o cliente fora da curva, algo que ele não encontra em nenhum lugar. Isso é muito importante, até porque tudo hoje é commodity. Tudo é commodity, mas eu gosto de trazer uma analogia. Por que tem bar que vende uma cerveja Brahma? Esse bar está lotado. Enquanto esse outro bar que também vende uma cerveja Brahma, tão gelado quanto esse, mas esse bar só está vazio. Por quê? Porque é a experiência. A experiência dita a regra do jogo hoje em dia. Às vezes esse bar aqui tem uma experiência totalmente incrível. Agora essa daqui deve ter uma experiência bosta. Ou seja, a cerveja aqui não vale nada, enquanto aqui a cerveja o povo paga até mais caro. Então o primeiro passo para você escalar sua empresa, crescer de verdade, é você pensar em como entregar o seu produto de um jeito diferente, de um jeito único para o seu cliente. E isso daí já vai te trazer uma diferenciação do mercado fora de série. Fora de série. Às vezes eu compro coisa na internet, eu recebo numa sacola de papel ou numa caixinha simples. E às vezes eu compro de outros lugares, vem um bombonzinho, vem um bilhetinho, vem algo, um perfume, algo que você lembra da marca. E isso é experiência. É isso que você precisa pensar para você colocar dentro da sua empresa, para você embalar o seu produto de uma forma mais cara. De uma forma mais cara, no sentido de a pessoa ver mais valor no que você vende. Aí, pensando no que eu já trouxe para você, né, da experiência, vamos trazer aqui agora de fato a estratégia. Eu não trouxe a estratégia, o vídeo nem começou. Eu só falei aqui de uma entrega que é algo que você pode aplicar, mas o vídeo vai começar agora. Então, o primeiro passo para você crescer é você entender aonde você está. Aonde você está hoje? Quais são seus números? Qual é o seu produto mais lucrativo? Qual é o cliente que mais compra de você? Aonde está o gargalo da sua operação? Quando você começa a entender isso da sua empresa, fica muito mais claro você saber o que você precisa fazer para arrumar. Se você não souber isso daí, para onde você vai? Agora você fala, pô, o meu produto mais lucrativo é esse. Esse produto é o que eu mais vendo. É nele que você vai colocar esforço. Porque às vezes você está colocando esforço num produto que a margem de lucro é muito baixa, num produto que vende pouco. E aí, cara, você está queimando dinheiro. Então, primeiro passo, foque, faça um mapeamento dos produtos que mais vende e que mais são lucrativos para você. Anota isso. Outro ponto muito importante é você entender dos clientes que mais compram de você. Por quê? Quando você entende quais são os clientes que mais compram de você, você consegue encontrar os padrões, o comportamento desse cliente. Por exemplo, se a maior parte das pessoas que compram de você é homens de 40 a 50 anos, isso daí já muda muita coisa na comunicação do marketing, na entrega de um anúncio. Se você não tem isso mapeado, às vezes você está fazendo anúncio de uma forma muito genérica. Agora, se você faz um anúncio para homens de 40, 50 anos, faz sentido para você que você vai conseguir atingir exatamente esse cara? Então, isso é muito importante. Faça esse mapeamento da sua empresa, na sua empresa.
Busque os clientes que mais compram e tente entender o comportamento dessas pessoas. E um outro ponto que eu vou deixar aqui para você é você entender aonde está o gargalo da sua operação. O que isso quer dizer? Por exemplo, às vezes você está com um gargalo no comercial, está chegando muita demanda, mas o seu time comercial ele não sustenta, ele não dá conta de receber essa demanda. Ou seja, você está jogando dinheiro no ralo. Você poderia colocar um outro vendedor para suprir essa demanda e conseguir vender mais. Então é muito importante você tentar olhar de cima a sua empresa e encontrar os pontos de gargalo, os pontos de melhorias. E você precisa atacar esses pontos. Só que eu vejo muitos empresários que encontraram os pontos de melhoria, eles fizeram as melhorias, mas, cara, esqueceu. A empresa, cara, ela está em movimento. E a cada nível que ela sobe, ela se transforma. E você tem que corrigir a rota de novo, e de novo, e de novo. É assim o tempo todo. Então não é porque você já fez isso uma vez que você não precisa fazer mais. Você tem que estar fazendo isso o tempo todo. Porque o gargalo sempre vai aparecer. Porque a sua empresa ela sempre vai avançar de estágio. E cada estágio é um desafio diferente. Se você pegar a sua empresa lá atrás, quando você começou, os desafios eram diferentes dos de hoje. Faz sentido para você? Então faça esse mapeamento dessas 3 partes que eu passei para você, que é qual é o produto mais lucrativo, os clientes que mais compram e quais são os gargalos da sua operação. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender muito bem. O segundo ponto aqui, eu trouxe no início a questão da experiência. E agora eu vou linkar a questão do posicionamento. Por quê? Porque eu falo muito que você não precisa ser o melhor, você precisa ser único. A sua comunicação tem que ser única, para que quando as pessoas vejam a sua comunicação, lembrem exatamente de você. É igual a Coca-Cola. Se a gente vê o vermelhinho lá, a gente sabe que é Coca-Cola. Isso precisa ser único. Único. Tá? Então você vai ter que buscar mecanismos para fazer isso. Por quê? Porque os empresários que mais crescem, ele tem esse posicionamento único. Você pega aí grandes players do mercado, tanto de educação como de startup, os caras têm esse posicionamento. Às vezes o produto dessas pessoas são parecidos com o produto de outras, mas elas têm um posicionamento único, um posicionamento tão forte que elas aparecem mais. Então é isso que você precisa. Por exemplo, um salão de beleza que entrega autoestima. Olha só, um salão de beleza que entrega autoestima. Você acha que ela consegue vender mais caro do que um salão de beleza que corta cabelo? Ou seja, eles estão vendendo a transformação. E quanto vale a autoestima para o cliente? Quanto vale a pessoa se sentir mais bonita? Quanto vale a pessoa ir num casamento mais elegante, mais bem cuidada, mais bem tratada? Ou seja, você vende a autoestima para a pessoa. Agora, se eu vendo um corte de cabelo, fazer unha, fazer pé, cara, isso é preço tabelado, velho. Isso é preço tabelado. Agora, a venda da autoestima não é tabelado. E o seu preço te posiciona. Se você vende muito barato, você tem um posicionamento. Se você vende mais caro, você tem um posicionamento totalmente diferente. Então, você precisa focar sempre na transformação. Isso te posiciona de uma forma, cara, fenomenal. Eu conheço empresárias, principalmente do ramo de beleza, de saúde, que, cara, antigamente eles vendiam uma commodity. Era um salão de beleza que vendia corte de cabelo, pé e mão. Mas quando elas começaram a entender o jogo de verdade e vender a transformação, cara, aí não tem preço. Não tem preço. Quanto custa uma dieta? Agora, quanto custa o emagrecimento? Você emagrecer 10 quilos, 20 quilos. Cara, não tem preço. Esses 20 quilos para a pessoa, às vezes, pode mudar a vida dela. Às vezes pode evitar uma doença futura, alguma coisa muito importante lá na frente. Mas quando você traz isso para a pessoa, você fala, cara, você vai emagrecer isso. E qual que é o impacto que isso vai trazer para você ao longo do tempo? Se você não mudar hoje, o que pode acontecer com você em 6 meses? Olha a diferença de vender dessa forma e de vender uma dieta. Ah, mas isso aqui é uma dieta, eu vou fazer uma dieta, você vai comer ovo. Cara, pô, isso é barato demais, porque tem um monte de gente fazendo isso. Deu pra entender?
Sacou? Então, beleza. E a terceira parte aqui é plano de ação. Não adianta nada a gente tá falando do que você tem que fazer e você não fazer nada. E você não vai conseguir sair do lugar. Então, o que eu quero trazer para você aqui? Você aprendeu o que você tem que fazer. Posicionamento, vender a transformação e não um produto, vender experiência, aprender o que você pode fazer de diferente frente aos seus concorrentes. Eu falei muito para você aqui do mapeamento da sua base, quem é o melhor cliente que compra de você, produto, falei um monte de coisa legal. E agora a última parte que você precisa olhar é a parte de execução. Agora você precisa pôr a mão na massa para você executar tudo isso que eu acabei de te ensinar. E aí o que você pode fazer ainda hoje? Cara, já cata um papel, desenha um plano de ação. O que você vai fazer hoje? Se você estiver assistindo esse vídeo, o que você vai fazer amanhã de manhã? Pô, amanhã de manhã eu já vou mapear esses caras para melhorar a comunicação, já vou pensar aqui em como que eu vou entregar o meu produto de forma diferente, para gerar mais valor, como que eu posso vender o meu produto. Cara, para quando você estiver vendendo o seu produto e você ficar, caraca, como que eu posso vender a transformação? Cara, pergunte para o seu cliente. A melhor pessoa para te dar um insumo é o seu próprio cliente. Quando você começa a perguntar para ele, cara, qual que é o impacto positivo que isso tem para sua vida? Por que você está fazendo isso? Por que você não fez isso antes? Essa pessoa ela vai começar a te trazer insight, porque às vezes a gente fica tão preso ali no dia a dia que a gente acaba ficando míope, a gente não consegue enxergar essas coisas. Faça a entrevista com os seus clientes que eles vão te dar insight, insumo para você criar esse posicionamento mais forte, tá certo? Então vamos lá, eu trouxe para você o que você vai executar hoje, o que você precisa delegar, o que você vai delegar, porque eu falo que o empresário de verdade não é o cara que bota a mão na massa para executar. Quem executa a maior parte das coisas é o time. O papel do empresário é liderar, é pensar de forma estratégica, da forma que eu acabei de te falar aqui, tá certo? E o que está travando hoje a sua empresa que você precisa eliminar? Às vezes tem um gargalo num time, num funcionário que não está entregando. Cara, corta, conversa com essa pessoa, fala que não está fazendo sentido para ti, o que você combinou com ela no início não está sendo entregue e não faz sentido ela continuar na operação. Acabou, coloca outra pessoa, treine e faça acontecer. Não deixe uma pessoa travar nenhum setor da sua empresa. E por último, aonde você vai investir a sua energia a partir de hoje para você escalar de verdade? Olha só. O seu papel como empresário é ser estratégico. Estratégico. Então, tudo aquilo que você executa no dia a dia, pensa, será que eu posso delegar isso daqui? Cara, se for trabalho do dia a dia, cara, delega. O papel do empresário é ser estratégico. Então, vamos lá. Se você aplicar duas das estratégias que eu passei aqui para você nesse vídeo, eu tenho certeza que você já vai conseguir melhores resultados. Eu ajudo hoje empresário a destravar o crescimento de empresa com estratégias de canais, processos de venda. Se você precisar, você pode ir lá nos comentários e comentar alguma coisa que eu vou te responder, ou eu vou deixar aqui o como você pode entrar em contato para que eu consiga analisar a sua empresa e te entregar um plano para você crescer de verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreva agora mesmo. Deixa um like para dar uma força para mim e até o próximo vídeo.